Olá, amados irmãos e amigos. Quem vos fala é o pastor Cláudio Fernandes. E o tema de hoje é: por que Deus pode se encontrar, falar e habitar com pecadores? E o texto básico está no capítulo 29 do Êxodo. Assim como a luz e as trevas se excluem, Deus, em virtude de sua essência santa, não pode ficar perto de pecadores, nem os suportar. Assim como o fogo derrete a cera, a santidade de Deus naturalmente consumiria o pecador. Mas por que Deus pode se encontrar, falar e habitar com pecadores? Vamos encontrar a resposta nesse belo capítulo. Em primeiro lugar, toda a preparação começa com um novilho e 2 carneiros sem defeito, versículo 1, para ser oferecido junto com uma oferta de cereais, no versículo 2. Sabemos que, desde o dia em que Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, foi necessário o sacrifício de um inocente para resolver o problema mortal em que o casal se inseriu. A ordem foi clara, está escrito: então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Depois da desobediência, a nudez de ambos se tornou um problema. Por estarem nus, se escondiam um do outro e ambos de Deus. Tentaram esconder a nudez do seu próprio jeito, mas roupas feitas de folhas não eram apropriadas. Foi necessária a intervenção de Deus, que matou um animal inocente, para que do couro deste pudesse fazer roupas adequadas ao casal. A grande sinfonia da redenção humana tocava sua primeira nota. Esses novilhos e 2 carneiros a serem sacrificados como oferta deveriam ser sem defeito, pois seriam usados como substitutos na morte de culpados, para resolver o problema daqueles que têm defeito, visto que o pecado só pode ser pago com a morte do próprio transgressor ou de um substituto inocente. Em segundo lugar, o sumo sacerdote e seus filhos eram lavados com água, versículo 4, indicando a necessidade de pureza na presença de Deus. Deus permaneceu santo, mas o homem se tornou impuro. Um dos utensílios do tabernáculo era a pia de bronze, justamente para a purificação de Arão e de seus filhos. Sem a limpeza pela lavagem em água, eles morreriam ao ministrar, conforme Êxodo 30, 20 e 21, que diz: quando entrarem na tenda da revelação, ou quando se aproximarem do altar para ministrar, para fazer oferta queimada ao Senhor, eles se lavarão com água, para que não morram. Lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Assim, didaticamente, Deus deixou claro a grande necessidade de santidade na aproximação dele. Por isso, só por meio de Jesus, o Santo de Deus, o mais puro dos puros, temos acesso a ele. Paulo disse que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, Romanos 15, 4. Sendo assim, podemos ver nos símbolos do Êxodo a indicação de uma realidade que viria. Por isso, é apropriado lembrar da lavagem da água, citada por Paulo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante. Efésios 5, 25 a 27. Com esta purificação, provavelmente Paulo esteja se referindo à regeneração, com base em Tito 3,5. Com isso concordam F. Bruce, John F. Valvorde e Roy Zuck. E esta purificação, esta regeneração é sempre pelo sangue de Jesus. Segundo Clifton, essa lavagem com água aponta para a necessidade de santidade no ato, para não violar a santidade de Deus, que não admite impureza, e representa a ação da palavra de Deus, que purifica e torna o crente santo pelo sangue derramado de Jesus, conforme a palavra ensina. Assim disse o salmista: como o jovem guardará puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Salmos 119, 9. Ou como orou Jesus: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. É a palavra de Deus que lava o coração. Em terceiro lugar, o sumo sacerdote e seus filhos vestiam as roupas que lhes conferiam a dignidade e a honra. As roupas foram divinamente idealizadas e feitas com esmero, precisão e beleza. Simbolizava a dignidade do ofício sacerdotal e a honra que a eles era conferida, conforme Êxodo 28, versículo 2. Aqueles que iriam representar o povo diante de Deus
ensiná-los a distinguir entre o santo e o profano, deveriam, primeiro, serem purificados e também ungidos. Em quarto lugar, os ministrantes eram ungidos com o óleo da unção, versículo 7, com a finalidade de consagrá-los ao Senhor. É verdade que sacerdotes, profetas e reis eram ungidos para o exercício de suas funções. E significa que este estava designado, consagrado e seria conduzido pelo Espírito Santo, bem como alguns artesãos o foram. Recebiam habilidades do Espírito de Deus para as obras artísticas, no tabernáculo e no templo. Capítulo 30, de 2 a 6. A unção com óleo lembra da unção do Espírito Santo de Deus, que consagra e dota o crente do poder para ser e viver a nova vida em Cristo. Em quinto lugar, com as mãos sobre a cabeça do novilho, Arão e os seus filhos se identificam com o novilho, disse F. Bruce. Isso é, os sacerdotes e os animais morrendo no local representam a morte que os ministrantes e a congregação mereciam. Assim, os sacerdotes reconhecem seus próprios pecados e a necessidade de serem purificados pelo sangue. O novilho é morto, versículos 10 e 11, pois só a morte paga a dívida do pecado. Assim também é feito com o primeiro e o segundo carneiros, que Arão matará, para espalhar o sangue pelo altar, com a finalidade de fazer expiação. Essa significativa expressão, expiação, que significa apaziguar, aparece 4 vezes nesse capítulo, e só pode ser feita mediante o derramamento do sangue. Em sexto lugar, o sangue do novilho é passado nas pontas do altar e depois derramado à base do altar. Versículo 12. As mãos sobre o animal e o derramamento do sangue sobre as pontas do altar visavam o favorecimento do ofertante diante de Deus. Assim aconteceu com Adonias e Joabe, que correram para o altar buscando misericórdia. Como disse Tiago Rosas, esse ato de derramar o sangue e passá-lo no altar, ocorria então a total entrega do animal e o sacrifício expiatório, para que a culpa do pecado fosse removida e o ofertante encontrasse o perdão de Deus. Cristo se entregou totalmente, sendo obediente até a morte e morte de cruz, conforme Filipenses 2, 5 a 11. O evento era uma ação para apaziguar a ira de Deus, a fim de que a sua justiça e a santidade fossem satisfeitas e proporcionasse um perdão eficaz ao pecador. As 4 pontas do altar trazem um significado de propiciação, substituição, reconciliação e redenção. As demais partes do novilho eram queimadas, em sétimo lugar. Tudo isso sobre o altar. E fora do acampamento, algumas, como sacrifício pelo pecado. Diga-se de Arão, para habilitá-lo a oferecer o sacrifício pelo povo. A gordura aponta para a melhor parte do animal, que deveria ser oferecido a Deus. Arão não poderia oferecer o sacrifício pelo povo sem que primeiro oferecesse por si, exemplificando aqui na morte do novilho e do carneiro. Uma vez que simbolicamente teve sua culpa retirada e agora tem paz com Deus, devido à morte do inocente, já pode se consagrar a Deus para oferecer sacrifícios pelo povo. É como disse o autor de Hebreus. Por essa razão, ele deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto pelo povo, como também por si mesmo. Hebreus 5:3. Alguns entendem que a expressão cheiro suave é irônica, pois mesmo sendo um cheiro ruim, contudo, por causa do benefício produzido por esse cheiro, que é o perdão dos pecados, o Senhor o mencionou como uma oferta de aroma agradável, conforme versículo 18. É o entendimento de Red Masker. Na verdade, a questão não é o cheiro em si, como se Deus tivesse um olfato semelhante ao nosso, mas o que a oferta realmente significava. Em oitavo lugar, várias expressões bem vivas e impressionantes em relação às ofertas apresentadas marcam esse capítulo. Queimarás, aparece 3 vezes. Holocausto, 3 vezes. Matarás, 3 vezes. E o sangue derramado, 5 vezes. O drama para se chegar à presença de Deus era repleto de morte, de sangue e de holocausto. E sem isso seria impossível se tornar aceito por Deus, que está virado pela ofensa do pecador. Com esses sacrifícios, Deus está mostrando algo muito sério em relação ao pecado cometido, que só poderia ser resolvido com muita dor e com a morte de um inocente. Em nono lugar, o sacrifício, as cerimônias da consagração e as ofertas diárias tinham uma finalidade específica,
que é vista no final do capítulo, começando o desfecho no verso 42. Ele diz: este será um holocausto contínuo, através de vossas gerações, a entrada da tenda da revelação diante do Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Observe que haverá um encontro para uma conversa e comunhão com Deus. Tudo precedido pelas ofertas iniciadas com um novilho e 2 carneiros sem defeito. A preparação do ofertante Arão, que foi lavado e ungido, e pelo sangue derramado nas pontas e na base do altar. 10. Agora sim, Deus pode vir aos israelitas, compartilhar a sua glória e santidade. Versículos 43 e 44. Que os santifica. Agora sim, Deus pode habitar com o povo e ser o Deus deles. Verso 45. Agora sim, Deus pode dizer: eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Versos 46. Todos os sacrifícios e todo o sangue derramado apontava para o único e suficiente sacrifício que seria oferecido por Jesus, a sua própria vida. Apontado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. E apontado por João, o evangelista, como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13. Graças a Deus, por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que se tornou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e cumpriu cabalmente tudo que o Antigo Testamento simbolizava e exigia para tornar o homem aceito por Deus. Mediante a oferta e os sacrifícios, as finalidades do tabernáculo e o propósito redentor de Deus são reafirmados em favor dos que se aproximam dele. Red Marshall. Concordo com Antônio Neves de Mesquita, notável professor do seminário de Pernambuco, que nesse ritual de consagração e de ofertas estava a síntese de todo o ritual futuro e o protótipo do grande sacrifício que se havia de fazer nos séculos futuros, por Jesus, para sermos aceitos, nos encontrarmos com Deus, partilharmos de sua glória e santidade. Agora, a paz pode reinar e Deus habitar conosco, pois sabemos quem Ele é por meio de Jesus, que bebeu até a última gota do amargo cálice e expirou dizendo: está consumado. Que Deus nos ajude a compreendermos esse real, único e suficiente sacrifício de Cristo, que nos permite habitar com Deus. Amém.